Boa noite, Jefinho. Tá me ouvindo bem aí? Boa noite, querido. Olá, Olivia. Uma boa noite para você. Estamos aguardando aqui. O pessoal está chegando, né? A gente vai bater um papinho hoje com o Edmar. Está aguardando o secretário também entrar aí para poder encher alguns minutinhos. Mais no sentido de a gente aguardar algumas pessoas. E a gente daqui a pouquinho está entrando. Sejam bem-vindos. O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Maravilha. Obrigado pelo retorno aí. Obrigado, Olivia. Essa live é a terceira que a gente está fazendo, né? Hoje a gente completa, fizemos uma com a Cristina Pupim, do Instituto Movive, fizemos também com o presidente da Câmara de Vitória, o Kleber Félix. Boa tarde, em Cristo. Boa noite, verdade. Ei, Ricardo, prazer, querido. Boa noite para você também. Obrigado pela presença de vocês. Estava falando que essa é a terceira live, né, que nós estamos fazendo, né, e a primeira fizemos com a Cristina Pupim, do Instituto Movive, a segunda com o presidente da Câmara de Vitória, o Kleber Félix, e hoje com Edmar Camata, né, secretário de Transparência do Estado do Espírito Santo. Vai ser uma honra ter compartilhar as experiências e trazer. Olá, Edna. Prazer. Tânia, obrigado pela presença. E a gente poder compartilhar, né, desses momentos da experiência tão importante, né, que é a transparência dentro das câmaras legislativas, né? Temos o vereador Ricardo Quiabai conosco, muito obrigado pela presença, muito nos honra. Cada um de vocês, né, que está aí, daqui a pouquinho, Dr. Leonardo, muito obrigado pela presença, meu querido colega, advogado, muito obrigado. Então, só estou aguardando o secretário entrar para que a gente possa dar início aí à nossa live de hoje. Desde já, a minha satisfação e minha alegria e o meu agradecimento a cada um de vocês, né, por aceitar o convite. O Edmar entrou. Maravilha, Edmar. Vamos lá. Estou aguardando o Edmar. Boa noite. E aí, Edmar? Um prazer enorme, Como querido. vai? Tudo bom, meu amigo? Graças a bom Deus. Que bom tê-lo conosco. Estava falando aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando, da satisfação, né, de poder
ter recebido a Cristina Pupim, né, conversar um pouquinho com ela sobre a importância dos conselhos municipais, né, a participação dos conselhos na fiscalização, né, e também a participação do Kleber Félix, né, que é o presidente da Câmara de Vitória, onde pudemos compartilhar também das experiências que ele teve, né, no primeiro mandato e já presidente da Câmara, né, assumiu em 2019. E agora a sua presença, né, poder compartilhar com você desse momento importante e sobre um tema que eu acho que é de extrema relevância para todos nós, né, que é a questão da transparência nas casas legislativas, né. Você tem nos dado o presente, né, de ter um resultado muito positivo. Antes disso, quero não só agradecer a você, mas também compartilhar com os amigos, né, que estão nos assistindo o seu currículo, né, para que as pessoas também conheçam. O Edmar, ele assumiu a Secretaria de Controle e Transparência da Conte no ano de 2019. É formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, e agente licenciado da Polícia Rodoviária Federal, né? Tem especialização em Gestão Integrada em Segurança Pública, Ministério Público e Defesa da Ordem Jurídica e MBA em Gestão Pública. Sempre se dedicou de forma voluntária e assuntos de interesse social, atuou na ONG Transparência Capixaba, né, entre 2006 a 2018, foi diretor da ONG por 4 anos, onde criou o movimento Combate à Corrupção Eleitoral. Participou também do Fórum de Entidades em Defesa da Bacia do Rio Doce e do Movimentos Unidos contra a Corrupção, além de ter atuado ativamente na campanha de 10 medidas contra a corrupção. Poxa vida, né? Isso eu acho que nos brinda nessa noite, né? Edmar, obrigado pela presença, obrigado por compartilhar conosco dessa experiência. Temos acompanhado o que você tem feito à frente da Secretaria de Transparência do Estado. Isso muito tem nos agradado, né, no sentido de entender a importância da transparência dentro do Estado do Espírito Santo, e não só, mais ou menos, refletindo isso também como um espelho para os demais estados da federação, né? Então, uma boa noite para você. Pudesse cumprimentar os nossos amigos que estão aí nos assistindo. Muito bom, boa noite a todos que estão conosco aí. Essa não é uma conversa do Edmar Camata com o Sandro Franzotti. Essa conversarem sobre Estado, sobre governo, sobre sociedade, né? E é a oportunidade que a gente tem de entrar na casa das pessoas, né? De uma forma virtual, de uma forma informal, né? Verdade. Tô tomando água, mas a gente está em casa, podia até estar tomando alguma coisinha diferente. Porque afinal estamos em casa, mas enfim, e é uma oportunidade bacana. Você tem essa sua experiência aí de presidência de movimento comunitário, né? Que é a base de tudo, né? É a base. Se a gente for pensar que a vida das pessoas acontece nos municípios e que o município, a fiscalização acontece ou deveria acontecer, né? Pelas câmaras de vereadores e pelos movimentos comunitários, basicamente. Então, se a gente tem um cenário que a gente fala que é ruim hoje, é porque alguém está deixando de fazer o dever de casa, né? Então, a gente tem que voltar à base mesmo, e a base é isso, né? É aproximar o meu público do seu público e juntar essa galera por algo que a gente acredita, por algo que a gente acha que é legítimo, né? Então, por isso que eu estou muito feliz aqui estar com você e a gente trocar essa ideia rápida. Maravilha. Edmar, uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu até recebi um material há um tempo atrás, né, sobre a importância, a questão do mandato do vereador, do legislativo, e esse material que eu recebi me chamou a atenção por conta exatamente da questão dos valores envolvidos, né? Você tem ideia, na época, foram extraídos de uma revista de finanças dos municípios capixabas, né, publicada em A Gazeta. E desses valores que foram disponibilizados, né, para a manutenção das câmaras, de uma forma geral, de vereadores, as 3 principais cidades, né, tanto Serra, Vitória e Vila Velha,
Assim, os valores que são repassados anualmente, né, foram valores consideráveis em termos da lei orçamentária anual. E, por exemplo, considerando o valor de 2017, tá? Esses foram parâmetros de 2017. Foram em torno de, valor, no município da Serra, 32 milhões 817 mil reais. Vila Velha teve um repasse de 27 milhões 512 mil reais. E Vitória, 24 milhões 903 mil reais. E desses valores, né, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente o valor que nós, contribuintes, nós da sociedade civil, per capita, ou seja, per capita, não, por cada habitante, por cada morador, nós pagaríamos, se fôssemos colocar em termos percentuais, em termos de unitários, R$ 65,29 por cada habitante do município da Serra, Vila Velha 56,56 e Vitória 68,57 reais. Gasto por habitante para manutenção das câmaras de vereadores. E o que mais. E depois ele coloca numa situação que, se nós considerássemos cada vereador, o número de vereadores, no ano de 2017, né, para cada vereador, o custo de cada vereador daria aproximadamente, na Serra, 1.426, 842 mil, Vila Velha, 1.618 mil reais, 390, e em Vitória, 1.660 reais e 216 reais. Ou seja, para cada vereador nós teríamos uma diferença mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E, querendo ou não, nós, como munícipes, né, assim, principalmente a gente da sociedade civil, a gente tem o hábito, né, de confiar aqueles que lá são colocados, né? Nós temos aqui nosso vereador que nos acompanha, o vereador Ricardo Quiabai, eu até agradecer a presença dele, no sentido de que de fato isso é prestado à sociedade, é devolvido para a sociedade em termos de qualidade de gestão, na qualidade da prestação do serviço, na qualidade de produção legislativa, que é uma das preocupações que nós temos, né? Assim, a gente tem visto que, ano após ano, esse ano especificamente, nós tivemos uma paralisação, né, em virtude da pandemia, mas nós cremos que isso daqui a pouco está passando e nós vamos ter uma nova casa de leis, né, a ser colocada lá. E esses gastos, querendo ou não, eles deverão retornar, porque, na verdade, o repasse que é feito pelo município às câmaras legislativas, isso é constitucional, né? E isso, na verdade, está previsto em lei e, de certa forma, precisa ser prestado conta desses valores, né? O que você... Perfeito. Se puder dar uma... perguntar alguma coisa. Não, a respeito dessa situação que nós temos hoje, né? Temos esse repasse às câmaras de legislativas e, assim, a gente pouco conhece, né? Assim, por mais que a gente tenha hoje o portal da transparência, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, no acesso a essas informações, naquilo que da forma como é prestado ao munícipe, né? Da forma transparente. É claro que com o portal da transparência já melhorou muito, mas o que fazer, né? Como a sua experiência diante do Estado, né? A gente tem notícias assim do papel que você vem desempenhando, né? Tanto na questão do próprio Covid, né? Hoje o Espírito Santo é o primeiro lugar, né? Está em primeiro lugar em transparência. Então, eu acho importantíssimo esse compartilhamento de como fazer isso, de como proporcionar essa transparência ao munícipe de uma melhor forma, né? Como se dá isso? Ou como Muito pode bem. se dar isso? Assim, para falar francamente, abertamente, o cidadão paga alguém para fiscalizar por ele, né? Esse alguém é o vereador. Então, o mínimo que se deve fazer é um serviço bem feito. Infelizmente, muitos vereadores, não é a regra, talvez não seja 80%, 90%, mas muitos dos vereadores, a primeira coisa que faz ao assumir o mandato é justamente aceitar ou pedir cargos para o prefeito, e a partir daí ele fica agarrado,
né? Ele não consegue mais fiscalizar de forma independente o mandato. Então, eu acho que o ponto de partida de qualquer pessoa hoje que queira galgar um cargo político é ser franco com o eleitor, falar assim, olha, não vou me entregar por meia dúzia de cargos. É muito ruim perder essa independência de fiscalizar, porque o mandato que você tem do cidadão é para fiscalizar. Então, você abriu mão de uma das suas grandes atribuições, porque a outra tarefa do vereador, nós sabemos, é fazer leis, né? Só que a atribuição legislativa, a competência legislativa no município é relativamente pequena, né, Sandro? Eu até acho que o vereador tem uma terceira grande função, que é de prospectar cenários para o município, né? Um vereador antenado com a tecnologia, ele tem uma capacidade grande de sugerir soluções para cidades inteligentes, que é o nosso futuro, né? Um vereador conectado com a economia, ele tem absolutas condições de prospectar cenários de incentivo ao empreendedorismo, relacionar-se com públicos específicos, né, relacionados ao empreendedorismo, que é o que faz o município crescer, né? É a economia girando. E aí a gente pega esse momento de pandemia tão triste, em que, infelizmente, né, as câmaras também estão, de certa forma, elas estão funcionando virtualmente, né? Mas que todo um cenário de incentivo para o município retomar a atividade poderia estar sendo fomentado de uma forma muito mais ativa, né? E eu falo isso porque você citou aí, né? Eu hoje, né, até me apresentar para o seu público também aí, talvez não me conheça, você falou o currículo, mas tem gente que entrou depois, né? Eu estou Assim, secretário de Estado de Controle e Transparência, né? Então, nós estamos, na prática, responsáveis aí por grande parte das ações de transparência do Estado. E para minha felicidade, eu acho que para a felicidade de todos aqueles que são capixabas, o Espírito Santo é hoje o primeiro lugar do Brasil nas duas avaliações de transparência, da ONG Transparência Internacional e da Rede Mundial por Dados Abertos, que é a Open Knowledge Brasil. Então, assim, o Espírito Santo hoje ele exporta, ele compartilha conhecimento com os outros estados e com municípios. Isso é muito bom, né? Isso faz com que o nosso estado consiga sair antes da pandemia. Essa é a experiência mundial, né? Reabrir mercado, reabrir as atividades comerciais. O lema que se usa é dados abertos e transparência ajudam a salvar vidas. Por quê? Porque a partir do momento que você compartilha em tempo real as informações sobre a pandemia, você permite que o público acadêmico, que os pesquisadores, que os médicos ajudem o Estado, né? Que eles façam opiniões, às vezes críticas, às vezes não, mas para ajudar o cenário futuro, para ver onde o Estado está errando, né? Eu falo que sem informação ninguém consegue fiscalizar nada, né? Então, uma grande cobrança que os vereadores têm que fazer aos prefeitos realmente é por transparência. Ele não consegue fiscalizar o município, ele tem que ter dados das contratações, das compras em tempo real para fazer o trabalho dele, né? E a Câmara tem um trabalho importantíssimo, por exemplo, de no seu portal de transparência ser a referência ali na publicação da legislação municipal. A gente estava conversando um dia desses sobre economia, sobre investimentos, e é incrível como o grande investidor estrangeiro, vamos dar um exemplo da China, que investe, né, diariamente bilhões e bilhões de reais no mundo todo, mas como que eles prospectam esses investimentos, muitas vezes sem visitar o país, sem conhecer o município. Eles querem saber, na verdade, se eles vão ter estabilidade para fazer aquele investimento, se eles têm incentivo para colocar o dinheiro ali, que tipo de empresas são incentivadas por aquele município. E grande parte dos nossos municípios não tem um portal voltado para o investidor, né, para o empreendimento, né, de forma que você consiga atrair recursos, dinheiro de qualquer lugar do mundo, né, para fazer a sim. economia girar. Então tem que ter, eu acho que qualquer função pública hoje, você tem que ter a mente muito aberta, você tem que estar muito ligado com o que acontece no mundo, né? A corrupção está provado, ela é um mal real, né? Ela não é inventada. Estávamos vendo aí ontem, e é uma notícia que está repercutindo muito hoje. O doleiro dos doleiros, né, o Dario Menser, vai devolver R$ 1 bilhão. Gente, R$ 1 bilhão, grande parte dos nossos municípios não tem para investir ao longo do ano, né? É algo Então, inimaginável, né? Uma coisa dessa. inimaginável. Então, falar assim, falar que a corrupção está morta, mentira. Falar que É, a Lava Jato foi um golpe, gente, alguém viu alguém
devolver R$ 1 bilhão em algum momento do mundo. Lava Jato pode ter tido problemas, pode ter tido entraves, né? Agora dizer que é uma grande farsa, né? Me desculpe. Então, eu acho que a gente tem um caminho importante a trilhar. Temos que... Agora, tem um dever de casa, né, Sandro? Que é do eleitor, que é do cidadão. A gente reclama da política, mas muitas vezes, na hora de votar, dá atenção só para quem vai votar, para prefeito, governador e presidente. E olhe lá, né? Aí você coloca um ótimo prefeito numa Câmara de Vereadores que vai fiscalizar, que vai legislar, e que você não estava preocupado em quem você ia colocar lá, né? Então, muitas vezes, não são bons representantes. Isso acontece com o legislativo, a gente não escolhe direito, muitas vezes. A gente coloca lá pessoas que não deveriam estar lá. Temos bons vereadores? Temos. Você citou que a Baia, que estava aqui, né? No início, não sei se ele está aí ainda. É um cara que executou e executa profissionalmente o mandato dele, né? O político ele não pode se deixar levar por discursos só de paixão, só de calor, atalhos políticos, falar só o que o eleitor quer. Muitas vezes o certo não é aquilo que o eleitor quer naquele momento, né? Você vai perder voto por isso, infelizmente, né? Mas a gente está num momento de muito imediatismo. As pessoas só falam o que as outras querem ouvir, compartilham mentiras para isso, né? Então é muito preocupante. Eu tenho observado, e o Ricardo até nos acompanha, né? Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, assim, em algumas sessões da Câmara, e assim a gente percebe exatamente essa necessidade, muitas vezes essa dificuldade que muitos que ali estão, né? Eles são algumas limitações que, infelizmente, o eleitor, de uma forma geral, ele se tornou assim, viu o vereador como um líder comunitário melhorado, né? Então, hoje, e que, de certa forma, desempenha um papel fundamental dentro da sociedade, né? O papel na qual eu presidi, o papel da Federação das Associações de Moradores, né, aqui do município, que é o Conselho Comunitário, inclusive consta da lei orgânica, quer dizer, ele faz um papel fundamental nesse processo, né? Você tem lá os líderes comunitários e, de certa forma, os vereadores, muitos, né, posso dizer assim, vieram dessa base realmente, né? Vieram da base comunitária, conhecendo os problemas, mas muitas vezes eles não têm aquela expertise, não têm um conhecimento básico. E até mesmo aqueles que, por mais que tenham os assessores, seus assessores jurídicos, né, eles estão limitados, não conhecem de direito urbano, né? Então, às vezes, aquilo que é votado, muitas vezes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no LDO, né, no LOA, quer dizer, isso aí, a pessoa fica vendida, né, e muitas vezes é apresentado ao projeto de lei, é encaminhado à Casa Legislativa, e ele simplesmente passa batido, porque não sabe fazer uma análise criteriosa, ou até mesmo não se vale de uma assessoria, de uma boa assessoria, até mesmo pelos baixos salários que são colocados, né, a questão dos assessores, assim, dependendo da Casa Legislativa, mas se a gente vê assim, em termos de valores por cada vereador, é muito dinheiro, né? E de que maneira isso reverte para a comunidade, né? O que a Câmara traz efetivamente para o munícipe, em termos de não só de quantidade, fala assim, na qualidade do material produzido na Câmara de Vereadores, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem, a gente vem encontrando isso, por isso que a gente vê, por exemplo, o Polo da Glória, né? O Polo de Confecções da Glória, que já foi uma potência, né? Que poderia estar deslanchando aí, quer dizer, cidades hoje, as cidades do interior que vinham para a Glória fazer compras, hoje vão para outras cidades porque deixou de ser atrativo, né? E a cidade deixou de ter mecanismos para poder fazer com que aquele empresário viesse para o Espírito Santo, viesse inclusive para Vila Velha, para poder investir em Vila Velha, né? Então, assim, o que essa Câmara tem feito efetivamente no sentido de produzir um material, dando oportunidade ao Executivo, ou seja, munindo o Executivo de ferramentas para que ele possa, através dessas ferramentas jurídicas, oportunizar, de repente, com isenção, né, de impostos, o que acontece hoje no norte do estado. Quer dizer, você vê, por exemplo, a região da Sudene, né, que é onde até, eu acho que Linhares que está contemplada ali. Então, você vê um incentivo absurdo, né, de empresas
indo para o norte do estado quando poderiam ter aqui. É claro que nós temos hoje, dentro de Vila Velha, de forma logística, né? Assim, a gente vê um incremento, mas é muito aquém, no meu entender, da potencialidade que nós temos. Eu acho que nós precisamos produzir mais, legislativamente falando. Eu acho que a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos legisladores e isso automaticamente vai se reverter em prol de toda a coletividade. Né? E essa É que você está fiscalização... falando de uma coisa, desculpa interromper, Sandro, de uma coisa muito interessante, que é o seguinte, Vila Velha, a gente não está falando de um município do interior, a gente não está falando de um município do extremo norte do país que tem pouca viabilidade econômica, a gente está falando de um município litorâneo, com turismo maravilhoso, com possibilidade turística, né? A gente está falando de um município logisticamente privilegiado, porque as duas rodovias, BR-101 e 262, estão próximas, portos estão muito perto, assim, ao lado da capital, né, com rede hoteleira, com um recolhimento de tributos que pode não ser o maior do mundo, mas também não é aquela situação de municípios em que ninguém paga IPTU, em que ninguém paga recolhimento de lixo. Talvez o que nos falte é justamente isso, a gente colocar cabeças privilegiadas numa Câmara de Vereadores, capazes do debate, o Ricardo Chiabai estava falando aí, são pessoas que não vão se vender por cargos, mas também não vão ficar criando atritos desnecessários, ou seja, viver em harmonia, respeitando a diferença entre os poderes, mas cabeças assim privilegiadas, dedicadas, que queiram fazer o debate mesmo, que não queiram a política para ter lá 10, 15 assessores e se perenizar na política. Lembrando, né, que o vereador talvez é um dos cargos públicos em que o ideal é que ele tenha a profissão dele, né? Que ele não Sim, viva daquele salário ali, que ele saiba da transitoriedade da política, né? ele Que ele está seja, na vereador, né? verdade, exato, Ele que ele seja, na está verdade, o vereador. síndico ali do município para fiscalizar, como já foi no passado, que a função não era remunerada, né? É assim, entender que para o município tem que ser mais leve a estrutura, né? É muito estranho, as pessoas acham estranho quando eu, por exemplo, chego na Secretaria de Estado de Controle e Transparência e abro mão do motorista para buscar e levar em casa. Isso não devia ser estranho, né? Claro que não. Porque o peso para a população é muito grande, né? Devíamos já estar circulando todos de bicicleta ou de outros meios de transporte, mas, enfim, a cultura ainda é uma cultura de privilégios, né, de custo alto, né? E é justamente nisso eu tomei uma decisão esse ano que qualquer amigo que tenha capacidade, que tenha perfil para se candidatar, né, eu acho que a gente não pode se omitir. O brasileiro, embora ele tenha inúmeras virtudes, mas ele costuma se afastar da política achando que está resolvendo os problemas. E, na verdade, ele está deixando para as outras pessoas decidirem a vida dele, né? Então, eu acho que o caminho é o contrário, né? Você é um amigo que é pré-candidato, e assim como outros, eu acho que a gente tem que mergulhar nessa ajuda, né? Ajudar de todas as formas possíveis, porque o lado obscuro aí, o lado ruim da força, ele tem todas as formas de se ajudar, seja com recursos ilícitos, e esse é o momento em que já tem gente prometendo apoio. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Já tem gente prometendo apoio para quem vai ser candidato a vereador, só para que, se essa pessoa ganhar, ela apoie esse vereador que já tem mandato a ser presidente de Câmara. Isso é um risco. Acaba com total a possibilidade de independência, né? Verdade. Além de ser Eu, crime, né? além de ser, exatamente. Assim, eu digo, Edmar, que assim, na minha interpretação, eu acho que nós, da sociedade civil, pecamos porque, como você falou, né, nós não gostamos de participar nem de reunião de condomínio. Eu lembro que quando estava aqui, quando mudei para a Praia das Gaivotas, eu comecei a participar, né, das reuniões da Associação de Moradores. Assim, não é uma coisa fácil, né? E poder tomar a postura de se tornar um presidente é levar a burdoada, um atrás do outro, né? Você administrar um condomínio já é muito difícil, né? E eu digo assim que o ruim, de certa forma, da sociedade civil é que a gente negligencia realmente a participação dentro dos condomínios, né? Quando a gente deixa com que a minoria vote, né? A gente não participe ativamente da vida do condominial.
E da mesma forma, isso acontece dentro dos nossos conselhos, né? Uma conversa que eu tive com a Cristina. Quer dizer, como o conselho municipal, os conselhos municipais, que são paritários, né? E você, de certa forma, pode participar, a sociedade civil tem o direito de participar, né? Tanto por ser, né? Tem representantes de vários setores da sociedade civil. Por que que nós negligenciamos isso? Quer dizer, nós deveríamos ter, como a Cristina mesmo falou na época, assim, termos uma escola, né? Treinar os nossos conselheiros, né? Preparar os nossos representantes e fortalecer os conselhos, para que esses conselheiros possam, na verdade, representar a sociedade civil de forma mais efetiva. E aí sim, você preparar não só esses que ali estão fiscalizando, como também os pré-candidatos, aqueles que desejam almejar a carreira de vereadores, né, que estarão representando a sociedade de forma coletiva. Eu acho assim meio que ilógico, né? Às vezes, quando você fala assim, poxa, o vereador teve tantos mil votos, né? Não que não seja um quantitativo representativo, não é. Eu acho que sim, é uma quantidade, mas muito aquém do tamanho de Vila Velha, do tamanho de uma Serra, do tamanho de Vitória, né? Que às vezes a pessoa, até a eleição passada, você tinha um quantitativo, mas o que fazer, né? O que melhorar, como a gente pode oportunizar isso, essa fiscalização do nosso dinheiro público nas câmaras de vereadores, né? Porque eu acho que o maior desejo de todos nós, do munícipe, é saber onde está sendo investido o seu recurso, né? Onde a gente está colocando o precioso dinheiro dos nossos impostos, né? Eu acho que essa é a grande pergunta que todo mundo quer fazer, né? Que todo mundo se faz. Poxa, por que não investe, né? Não investe ou produz aquilo para que você se prontificou a fazer. Né? Eu acho que essa Afinal é de uma. contas, né, não existe nenhuma empresa que tenha um orçamento bilionário e que não tenha as melhores formas de controle, né? Com certeza. Então, se a gente tem uma prefeitura que tem um orçamento bilionário e o controle é falho, né? Então, realmente isso deveria atrair mais a nossa preocupação. Com toda certeza. Edmar, na sua experiência, né, à frente da Secretaria de Transparência e Controle, né, no governo do Estado, quando você assumiu a secretaria, né, você deve ter pego ela de uma forma, né, e hoje, acredito, por estar já despontando, né, no cenário nacional, quer dizer, como é que tem sido visto isso pelos seus pares, nesse caso, os demais secretários de outros estados? Assim, o Espírito Santo, ele não tem um histórico ruim, não, tá? Eu tenho que ser muito justo, né? É claro que, assim, assumir a Secretaria de Controle e Transparência, o Espírito Santo, na avaliação da Controladoria Geral da União, é o oitavo estado do Brasil em transparência, né? Agora, Aham. durante o período de Covid, né, que tem duas avaliações novas de transparência, nós somos o primeiro, somos a referência realmente no Brasil. Hoje tive a notícia legal, o estado do Ceará montou a estrutura de transparência dele para a Covid, inspirado na nossa, e publicou lá, inclusive, publicou essa referência ao Espírito Santo. Falou que é referência do Ceará e tal. Então é bacana, né, ser referência para os outros estados. E eu até brinco, eu falo assim, ó, nós estamos naquela situação do piloto de Fórmula 1 que é o primeiro. Ele não tem quem se espelhar, né? Não tem ninguém na frente dele. Então o nosso papel é buscar novidade. Então é isso, né? É bom, é muito bom saber que a gente tem um cenário bacana, um cenário positivo, mas o cidadão, né, infelizmente, uma parte do cidadão, ele quer imediatismo, né? Ele quer resposta muito rápida. E por isso, até que isso explica, em parte, o cenário no Brasil e no mundo de fake news, de notícias falsas rolando. Então, porque o cidadão ele pega e compartilha sem ver se é verdade. Ele acha que ele está compartilhando algo que é positivo, que é uma fiscalização do. Então, assim, temos que ter muito cuidado com isso. Mas isso aí também é um alerta para os governos, é um alerta para quem está na política. Olha, você tem que dar respostas rápidas para o cidadão também, né? Eu acho que a gente teve uma primeira onda mundial, que era uma onda por informação, por transparência dos poderes públicos. Essa grande onda, ela se transformou. Então, hoje, o que o cidadão quer não é mais um portal de transparência com um monte de informação jogada lá. Ele quer que o poder público tenha a capacidade de transformar esse monte de informação
em dados úteis, em serviço para as pessoas, de uma maneira geral, em utilidade, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro. Vou dar um exemplo palpável aqui para todos. Entrou um som aqui, porque eu estou abrindo o computador para mostrar. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Então, assim, transformar essa nova grande onda mundial é transformar dados em utilidade para as pessoas. Então, quando eu pego, por exemplo, uma grande quantidade de informações que a gente tem sobre as linhas de ônibus e crio um aplicativo para que as pessoas não precisem ficar 20 minutos esperando no ponto de ônibus, que elas vão saber o horário em que o ônibus dela está chegando e o aplicativo avisa ela, isso é transformar dados em serviço, né? Então, hoje o Espírito Santo já faz isso, né? No aplicativo do governo do estado, isso aí eu falo porque eu já usei, inclusive, eu estou sentado lá no 8º andar do edifício Fábio Russo, que é onde é a secretaria, coloco que a minha linha do ônibus é a 903. E aí o alarme toca quando o ônibus está para chegar. Né? Isso é serviço. Quando a gente pega esse momento de pandemia, como a gente está vivendo agora, e lança um painel em que as pessoas conseguem ver, por exemplo, a taxa de mobilidade por município, né? Ou seja, eu consigo ver quase que em tempo real se o cidadão do município de Vila Velha está infringindo ou se ele está obedecendo o isolamento. Isso é uma ferramenta importantíssima para o gestor municipal, para o prefeito, para o público acadêmico, poder prospectar cenários futuros para a Covid. Então, você está compartilhando dados em forma de serviço para as pessoas. E acho que a maior busca hoje, uma das maiores buscas do gestor, tem que ser justamente essa, né? Então, eu vou mostrar aqui, né, rapidamente, que talvez algumas pessoas não conheçam. Ó, tá mostrando até as garrafas de vinho na minha casa. Opa! Na página. Esse é o painel Covid, ó. Ele traz todas as informações em tempo real sobre as taxas relacionadas à pandemia aqui no Espírito Santo. Ó. Esse é o painel que nos fez ser o país, o estado referência no país hoje. E ele é todo clicável. Ó. Se eu clico num município, por exemplo, como Vila Velha, todo o painel se transforma em informações de Vila Velha, seja a curva histórica do Covid, seja por bairros, seja comorbidade, né? As pessoas que tinham problemas cardíacos, pulmonares, diabetes. Então, assim, é uma tecnologia transformando dados em serviço para que o poder público tenha ajuda das pessoas na fiscalização, no combate à pandemia. E aí a gente tem também as taxas de deslocamento, né? A gente tem a mancha de calor. Então, muito, assim, é um exemplo muito claro de como que a gente pode trazer as pessoas para além de consultar números de um portal de transparência, mas fornecer algo além, né? Algo que vai fazer a experiência do cidadão ser otimizada. Então, vamos pegar aqui, é o painel do isolamento social que eu estava falando, ó, que a gente consegue acompanhar por município, por bairro, né, por localidade. Se as pessoas estão, vamos clicar aqui em nosso município, né, o melhor município do estado, aí, desculpa os outros, mas a gente tem que ser bairrista um pouquinho. Pode ficar melhor, é muito bom. Com toda E aí certeza. a gente vê que a taxa de isolamento em Vila Velha hoje está 45,6%. Né? E daqui você pode ainda filtrar outros dados, você pode ver a série histórica, né? Então nós estamos falando na prática que a questão da transparência por si só, a questão de publicar dados, é algo que está evoluindo, felizmente, né? E aí o papel do vereador, né? O papel do vereador ele tem que ser um grande, na minha visão, um grande prospectador, uma pessoa com um olhar lá no futuro, né? Infelizmente hoje, né, principalmente no interior do estado, tem muito vereador que faz serviço básico de atendimento à população, de levar para o hospital, de tentar furar uma fila para consulta. Seria desumano eu falar que ele não deve fazer isso, mas é desumano também falar que o vereador tem esse papel, porque ele está deixando de fazer uma série de coisas que está prejudicando milhões de pessoas, né? Então, é Com uma certeza. reflexão, porque o vereador ele nem ganha o salário suficiente para manter 3, 4 carros disponíveis para levar as pessoas para o hospital, para uma consulta médica. Então, aquele dinheiro não está saindo do salário dele.
Isso é preocupante, né? Uhum. Então, é uma reflexão que nós, cidadãos, temos que ter. Se a gente formasse aqui uma convicção de que a gente tem que mudar a Câmara de Vereadores de Vila Velha, melhorar o nível, eleger 2, 3, 4 vereadores, a gente conseguiria. Só que a gente se envolve para tantas outras coisas, mas não se envolve para isso, né? A quantidade Verdade. de votos não é absurda para eleger um vereador, não. O que falta mesmo é a gente agregar ideias com objetivo comum. Com certeza. Eu concordo plenamente com você. Assim, eu acho que, como você mesmo disse, né, eu acho que a tecnologia hoje está diante é uma realidade, né, cada vez mais presente nas nossas vidas. E essas ferramentas, elas precisam otimizar o nosso tempo. Ou seja, né, aqueles que ali estarão, né, participando das câmaras e até mesmo nós, enquanto sociedade civil, temos que exigir realmente que haja uma aplicação efetiva, melhorando inclusive a transparência. Ou seja, esses dados que você passou para nós, de uma forma rápida e que estão disponíveis, né, no site do governo do estado, quer dizer, são ferramentas tão úteis, né, que de certa forma, mas e fáceis de acessar. Ou seja, você entende, você consegue fazer a interpretação de uma forma bem, posso dizer assim, bem clara daquilo que você está colocando. Ao passo que hoje, né, inclusive você vai ver, você vai consultar, por exemplo, no site da prefeitura, no próprio site da Câmara de Vereadores, você tem dificuldade. Muitas vezes, o munícipe que não tem um traquejo, ou de repente não sabe fazer uma consulta, não é afeto à parte do computador, ele vai penar para poder, de repente, tirar uma informação de como se deu aquela licitação, né? Por exemplo, por que foi licitado, mesmo em tempo de pandemia, 1.200 galões de água de 20 litros, né? Agora no mês de maio, entendeu? E eles dizem assim, por que isso? Né? Para que licitar 1.200 galões de água em tempos de pandemia? Né? E você, para que licita uma máquina de café expresso? Poxa, né? Para deixar alugado. Então, será que essa máquina já foi devolvida? Né? Será que foi rescindida? Né? Ou está disponível lá e pagando, nós estamos pagando ainda por conta disso. Então, eu acho que precisamos melhorar muito, muito mesmo essas ferramentas. Eu acho que quem estiver e quem tiver a oportunidade de ser, né, assim, nós conhecemos várias pessoas com competência, pessoas que realmente despontam, né, em termos assim, expertises mesmo, são técnicos, são pessoas que estão se colocando à disposição. E eu acho muito interessante isso, né? Eu acho que a gente precisa oportunizar a Vila Velha, né? Eu posso dizer Vila Velha de um ponto principal, mas eu digo isso de uma forma mais ampla, né? Como você mesmo falou, que tem aquele vereador que se preocupa simplesmente em colocar o paciente dentro de uma ambulância, colocar de repente dentro de um carro e trazer para a Grande Vitória, né? E precisamos revertar isso, né? Cadê o dinheiro que está sendo investido na Câmara de Vereadores? Cadê os instrumentos? Por que não se faz ou não se aplica o recurso adequadamente? Né? Então, acho que nós estamos num momento ímpar, né? dentro do nosso município, acredito eu, mas principalmente dentro do nosso estado, para poder realmente as nossas câmaras poderem oferecer aos munícipes de uma forma, como você mesmo colocou, assim, através de qualidade, ou seja, nós temos instrumentos dentro da própria Secretaria de Transparência, ou seja, quantas câmaras poderiam se socorrer dos conhecimentos que você hoje aplica no seu dia a dia para que houvesse essa transparência de uma forma ampla, né, para todos os munícipes. Um exemplo que a gente pode dar é a questão do controle interno. O controle interno é um conjunto de sistemas que podem ser usados, você sabe muito bem, para evitar, prevenir e combater a corrupção internamente dentro dos estados, dos municípios. No governo federal é feito pela CGU, no governo estadual pela Secretaria de Controle e Transparência. Nos municípios, o controle interno é muito pouco estruturado, né? Então, assim, é importante que haja uma sensibilização dos prefeitos, e isso o vereador pode fazer, para que estruture o controle interno, né? Opa, como que você vai fazer uma aquisição de 50 milhões de reais se você não tem auditores olhando aquilo, né? E esses auditores eu posso falar com você com tranquilidade, porque eu vejo hoje o cenário da secretaria que eu ocupo lá, que tem 66 auditores ativos, o que isso gera de economia para o município, para o estado, né, no caso, porque é o dia inteiro vendo possibilidades de falha. E nem muitas vezes, a corrupção.
é uma compra apressada, né? É uma compra em que poderia ter cotado com outros fornecedores, é uma compra que Sim, ninguém fiscalizou se a entrega foi realmente daquela forma, e o que não falta são exemplos, por exemplo, na compra de medicamento, de acordos existentes, às vezes, na hora da entrega. Ah, eram 1.200, entregaram só 1.000, por isso que eles colocaram aquele valor baixo na licitação. De empresas que atuam, muitas vezes, duas, três empresas na mesma licitação, que estão combinadas. Isso aí a auditoria hoje já tem uma capacidade enorme de encontrar. Aqui o Espírito Santo o Espírito Santo é um estado de referência, né, em aplicação da lei anticorrupção. E aí já foram várias as empresas que foram flagradas usando o mesmo endereço de IP, endereço eletrônico, uhum, para participar de um pregão eletrônico. E a partir dali nós iniciamos as investigações e descobrimos que era empresa do algo, mesmo grupo familiar, né? Então, assim, elas estavam quebrando o sigilo das propostas, estavam participando juntas, e isso é infração, né? A lei anticorrupção, o poder público, e aí eu falo, 90% das prefeituras do Espírito Santo não regulamentaram a lei anticorrupção. Se precisar aplicar hoje, e obviamente todos os lugares têm como aplicar a lei de corrupção, não tem nenhum lugar imune à corrupção. Se precisar aplicar hoje, a lei não está regulamentada, tarefa dos vereadores, né? Então, nós temos vereadores para os quais a regulamentação da lei anticorrupção não é prioridade, eu não quero nem acreditar nisso, né? com Então, certeza. é uma reflexão para quem está nos ouvindo. Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho que isso eu acho que é fundamental. Isso, o problema todo é que, como a gente estava falando, né? Muitas vezes, o Edmar, a gente vê que aqueles que se colocam à disposição, e a gente observa isso no dia a dia, né? Nós temos uma quantidade imensa de pré-candidatos aí que se colocam a pré-candidatos à vereança, e muitos deles, eles são pessoas públicas, são pessoas benquistas dentro da comunidade. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa esteja preparada para poder ingressar dentro da Câmara. Ele vai ser alvo de manobra, né? Ele vai ser colocado ali, infelizmente, como você mesmo disse, muitas vezes é oferecido antes mesmo, né? Antes mesmo de tomar posse, você já chega ali e já oferece para ele tantos cargos dentro da prefeitura, para que você possa ter maneiras de atender aqueles que te ajudaram durante a campanha. É algo triste de ver, né? E, lamentavelmente, a gente tem esse cenário repetidas, né, em repetidas cidades, né? É triste de a gente acompanhar esse tipo de situação. Mas eu acho que a gente está no caminho bom, né? Eu acho que a transparência, esse modelo que você tem apresentado, Edmar, é o modelo correto a ser seguido, né? Eu acho que a gente precisa estar buscando exemplos como esse. Eu acho que o Espírito Santo, né, nesse sentido, está de muito, assim, está de parabéns, né? Parabéns aí por essa iniciativa. Parabéns pela expertise, né, de ter aplicado, inclusive, a informática de uma forma mais efetiva na transparência do Estado. Isso tem refletido, né, nos índices e também nos próprios resultados do Estado frente à Covid, né? Quer dizer, eu acho que para nós, enquanto munícipes de Vila Velha e munícipes, né, de todos os estados, de repente tem algum amigo nosso aí de outros municípios que Uhum. estejam nos acompanhando, é importante que você também trabalhe isso, né, junto à sua Câmara, também trabalhe nos conselhos, também exija por parte do Executivo que se aplique esse tipo de comportamento, né, essa transparência. Isso favorece a todos nós. Exatamente. Eu estou dando uma olhada aqui enquanto eu converso com você, né, das participações ali das pessoas, né? A Kellen Ronsetti perguntou se existe escolaridade para ser vereador. Não, Kellen, não. Assim, o vereador ele não pode ser analfabeto, né? Mas não tem escolaridade mínima, não é, Sandra? Sim, nesse caso não. O discurso, é, Nós temos o casos, Ricardo, né, de vereadores que assumiram a Câmara de Vereadores mesmo não tendo escolaridade. o Ricardo Quiabai, que eu já registrei, né, a participação dele, a Andressa Pina, que fala que falta capacitação, né? Capacitação é um sonho, realmente.
Tem muitos vereadores que iniciam e terminam o mandato sem saber o que estão ali para fazer, né? E eles acabam eternizando uma cultura de política de ajuda, de favorecimento, mas assim, é ajuda para meia dúzia de cidadãos que precisam, né? Um Sim, favorecimento para uma parte pequena da sociedade. Porque quando você incentiva, por exemplo, que se fure fila na saúde, você está deixando de beneficiar 99% da sociedade que tem direito a uma fila justa para uma cirurgia letiva, né, para uma com consulta, e que se certeza. houvesse um protocolo, talvez tenha gente numa situação precisando mais e não consegue aquele atendimento, né? É verdade, é verdade. Eu quero, assim, informar para os amigos que nos estão acompanhando que todas as perguntas que puderem ser respondidas, né, a gente vai também poder responder, né, e de repente eu encaminho também para o Edmar para que possa, de repente, estar sendo respondida e a gente, né, eu acho que a gente tem esse É. compromisso com você, né, eu acho que A gente faz muita palestra eu acho que nesses últimos anos eu fiz umas 90 a 100 palestras nas faculdades, né? Sobre combate à corrupção e tal. E uma coisa que eu faço é o seguinte: todas as perguntas que são feitas em papelzinho na hora da palestra, eu guardo. E eu acho que isso é importante, porque no dia a dia do trabalho, eu uso aquelas perguntas que os estudantes fizeram, aquelas sugestões sobre corrupção, para não esquecer justamente aquilo que nos motivou, né, a conversar com as pessoas. E esses questionamentos deles é muito importante, né? Quando a pessoa vem e fala que, olha, capacitação é importante. É verdade, né? Em algum momento a gente tem que pensar também em capacitar, em colocar mais em contato os vereadores, não com aquela função que eles estão desempenhando ali, mas com a função que seria o correto, né? A gente sim, acaba constrangendo um pouco eles a fazer o que é certo e não a fazer o imediatismo, né? sim. Eu acho que a Ida, né, perguntou que ela disse aí que nesse caso deveria ter escolaridade, né? E realmente tem que ter mesmo, né? O ideal seria que as pessoas que pudessem. Como é que você vai avaliar uma lei de diretrizes orçamentárias, né? Muitas vezes, por mais que você tenha um bom assessor, né? Como havia falado anteriormente, por mais que você contrate um bom assessor, né? E esse assessor, ele ele de repente não se sujeita a ganhar um valor de como assessor, né? Mas aí você fica numa situação meio desconfortável. O bom seria que todos aqueles que ali estão, pelo menos tivessem uma expertise mínima, né, de conhecimento, podendo, inclusive, discernir o que é certo e o que é errado, né, e poder votar, né, poder principalmente manifestar o voto. Olha, não me abstenho, eu sou contra, né? Eu acho que o principal momento é o seguinte: eu não voto, eu não tenho que me abster, eu detesto isso. Eu acho que a pessoa tem ou voto sim ou voto contra, né? Abster é impressionante um negócio desse. Mas Edmar, eu quero desde já, né, agradecer muitíssimo a sua participação. Eu acho que esse bate-papo que nós tivemos aqui, eu quero agradecer pela disposição, né, por ter nos abrilhantado, né, nessa noite, né, com essas informações. Eu acho que a gente precisa crescer muito no Espírito Santo, né? Eu acho que nós estamos em boas mãos na Secretaria de Transparência e Controle, né? Parabenizar mais uma vez pelo trabalho desenvolvido aí na Secretaria e dizer que, assim, contamos com o seu conhecimento, contamos, inclusive, com a sua expertise, porque temos muito o que fazer, né? Não só por Vila Velha, por Cariacica, por Serra. Eu acho que todos os munícipes, né, de todos os estados, inclusive, principalmente do estado do Espírito Santo, precisam melhorar, né? A gente precisa dar uma reviravolta para que o nosso estado saia dessa situação. Nós vamos ter um momento agora, a partir do encerramento da ajuda governamental, eu acredito um agravamento, né, por parte da situação social em nosso país, né? Isso muito nos preocupa, né? E a gente está às vésperas praticamente aí de uma eleição municipal e eu não sei como se dará, eu não tenho a menor noção de como se dará isso, mas com muita apreensividade, né? Porque mudou tudo, né? Eu acho que a gente mudou o cenário todo e a gente vai ter um novo aprendizado para todos nós, né? Exatamente, meu amigo. Eu fico feliz de poder conversar. Acho que atingimos o objetivo. Eu acho que mais de 200 pessoas que passaram por aqui.
né, ou em algum momento pegaram, filtraram um pouco do que a gente estava conversando. É, pode ter certeza que quem se joga na vida pública tem que ter um sentimento de que é empregado do povo mesmo, tem que ouvir mesmo, né? Às vezes você ouve o que você não quer, às vezes você ouve abobrinha, mas tudo você tem que ter, fazer um filtro de positivo, de um povo que está realmente, o poder público está em dívida com ele, historicamente paga imposto, mas não tem um retorno, pessoas de uma escolaridade muito baixa, de uma educação que deixa a desejar no nosso país. E eu falo até um discurso que a gente usa lá. Eu sou instrutor na polícia, né, para os policiais que entram Aham. na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. E o que a gente fala para o policial ao se formar é o seguinte: quando você aborda alguém numa rodovia, o cidadão está com 1.500 problemas na cabeça, desde a dívida que ele tem, desde o brigou com a esposa, desde o problema que ele está com o filho dele, ele está de cabeça quente. Você está ali sabendo que você foi trabalhar, sabendo que você tem que estar bem. E eu acho que o lema para a vida pública é esse, tá? Você está atendendo o cidadão. O cidadão tem N problemas, você está sendo pago para estar ali. Então esteja com a cabeça tranquila, esteja com soluções para o cidadão, né? Faça o que você puder fazer de melhor e saiba que você é mesmo empregado dele. Se alguém botar o dedo na sua cara dizendo eu pago o seu salário, você fala assim, é verdade, e você tem que ter o melhor, né? E é isso. Tem gente que está na vida pública por acaso, ou porque herdou isso, ou porque foi uma saída para ganhar algum dinheiro, e essas pessoas não são as pessoas que têm que estar lá. Eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco, né? Até esse horário, nós já estamos aqui finalizando quase uma hora, né? Praticamente quase uma hora conversando, batendo um papinho sobre isso. Quero agradecer a você que nos assiste, né? Que nos deu a honra de estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, né? E tenha certeza, né? Que muitas coisas advirão, né? Pedimos aí que Deus possa iluminar a cada um de nós, né? Principalmente o nosso povo, né? Para que possa realmente colocar bons legisladores, bons representantes em nossas casas legislativas e realmente fazer um pouco mais de justiça, né? Eu acho que a gente precisa disso no nosso país. Desde já agradeço a todos vocês. Edmar, mais uma vez, querido, obrigado pela parceria, obrigado pela gentileza de ter atendido o nosso convite, né? Pedindo a Deus que abençoe a sua vida também, tá? E com certeza estaremos aí caminhando em outras oportunidades. Ótimo. Já peço aí para os seus amigos aí que estão acompanhando, sigam o nosso Instagram também, tá, gente? Procuro colocar um conteúdo bem variado, bem bacana, para crescermos juntos. Então pode seguir no Instagram aí. E os meus seguidores também, sigam o Sandro aí, que com certeza é uma ótima opção. Um Eu abraço, agradeço amigo. Um muito. abraço a todos. Um abraço, querido. Foi um prazer.